uma semana para ganhar $1 milhão. Essa história prova a verdade do velho ditado: onde há vontade, há um caminho. Foi-me contada pelo querido educador e clérigo, o falecido Frank W. Gonsalves, que começou a carreira de pregador na região dos Matadouros de Chicago. Enquanto o Dr. Gonsalves cursava o college, observou muitos defeitos em nosso sistema educacional, defeitos que acreditava poder corrigir se fosse diretor de um colégio. Resolveu organizar um novo college, em que aplicaria suas ideias sem ser tolhido por métodos ortodoxos de educação. Precisava de $1 milhão para realizar o projeto. Onde poderia ele obter tão grande soma de dinheiro? Essa era a pergunta que absorvia os pensamentos do jovem e ambicioso pregador. Contudo, parecia não fazer progresso nenhum. Todas as noites, levava esse pensamento para o leito. Acordava com ele pela manhã, levava-o consigo a toda parte, revirava-o na cabeça até que se tornou para ele obsessão consumidora. Sendo filósofo, além de pregador, o Dr. Gonsalves reconhecia, como todos os que vencem na vida, que a definição de propósitos era o ponto de partida do qual se deve começar. Reconhecia também que propósitos definidos exigem animação, vida e poder, quando sustentados por um desejo ardente de traduzir esses propósitos em seus equivalentes materiais. Sabia todas essas grandes verdades, mas não sabia onde ou como obter o $1 milhão. O procedimento natural teria sido desistir e fugir dizendo: bem, minha ideia é boa, mas nada posso fazer com ela, porque jamais terei o necessário $1 milhão. É exatamente isso que faria a maior parte das pessoas, mas não foi o que ele fez. O que disse e fez é tão importante que eu vou apresentá-lo agora e deixar que fale por si. Uma tarde de sábado estava eu sentado no meu quarto, pensando nos meios e modos de arranjar o dinheiro para realizar meus planos. Fazia já 2 anos que pensava, mas nada fizera a não ser pensar. Decidi então, naquele momento, que obteria $1 milhão numa semana. Como? Não me incomodava. A coisa mais importante fora a decisão de obter o dinheiro num prazo específico. E quero dizer-lhe que no momento em que cheguei à decisão definida de conseguir o dinheiro num prazo determinado, estranha sensação de segurança se apossou de mim como nunca experimentara antes. Algo dentro de mim parecia dizer: por que não chegou a essa decisão há muito tempo? O dinheiro estava à sua espera o tempo todo. As coisas começaram a acontecer depressa. Telefonei aos jornais e anunciei que pregaria um sermão na manhã seguinte, intitulado "O que eu faria se tivesse $1 milhão?". Comecei a trabalhar no sermão imediatamente, mas devo dizer-lhe com franqueza que a tarefa não era difícil, porque eu já estava preparando o sermão há quase 2 anos. Muito antes da meia-noite, terminei de escrever o sermão. Fui deitar e dormi com uma sensação de confiança, pois já me via de posse do $1 milhão. Na manhã seguinte, levantei-me cedo, li o sermão, depois me ajoelhei e pedi que meu sermão chegasse à atenção de alguém que pudesse fornecer o dinheiro necessário. Enquanto orava, senti novamente a sensação de segurança de que o dinheiro viria. Em minha excitação, saí sem o sermão e só descobri o esquecimento no momento de chegar ao púlpito pronto para lê-lo. Era tarde demais para voltar e trazer as notas. E que bênção não ter podido trazê-lo. Ao invés, meu próprio subconsciente forneceu o material necessário. Quando me levantei para começar o sermão, fechei os olhos e falei de todo o coração e com toda a alma dos meus sonhos. Não só falei ao auditório, como imagino também ter falado a Deus. Disse o que faria com $1 milhão se a soma me viesse ter às mãos. Descrevi o plano que tinha em mente para a organização de uma grande instituição educacional onde os jovens aprendessem a fazer coisas práticas e, ao mesmo tempo, desenvolvessem a mente. Quando terminei e me sentei, um homem se ergueu devagar do assento em que se achava, numa das 3 últimas fileiras, e caminhou em direção ao púlpito. Fiquei curioso de saber o que faria. Chegou ao púlpito, estendeu a mão e disse: "Reverendo, gostei do seu sermão. Acredito que possa fazer tudo o que disse que faria se tivesse $1 milhão. Para provar que creio no Senhor e em seu sermão, se vier ao meu escritório amanhã de manhã, eu lhe darei $1 milhão. Meu nome é Philip de Armour." O jovem Gonsalves foi ao escritório de Armour e recebeu $1 milhão.
Com o dinheiro, fundou o Instituto Tecnológico Armour, conhecido agora como Instituto Tecnológico de Illinois. O $1 milhão necessário veio como resultado de uma ideia. No fundo da ideia estava o desejo que o jovem Gonçalves cultivava durante quase 2 anos. Observe este fato importante. Ele recebeu o dinheiro 36 horas após ter chegado a uma decisão final em sua mente, no sentido de consegui-lo e se resolvido por um plano definido para isso. Nada havia de novo ou excepcional em Gonçalves ter pensado vagamente no $1 milhão e em sua esperança semanal de obtê-los. Outros antes dele, e muitos desde então, tiveram pensamentos similares. Mas havia algo de excepcional e diferente na decisão que alcançou naquele sábado memorável, quando pôs a incerteza para trás e disse, com determinação: obterei o dinheiro numa semana. Além disso, o princípio pelo qual o Dr. Gonçalves conseguiu seu $1 milhão ainda vive. Está ao seu alcance. Essa lei universal é tão execuível hoje como era quando o jovem empregador fez uso dela com tanto sucesso. Propósito definido, mais planos definidos. Observe que Asa Candler e o Dr. Frank Gonçalves tinham uma característica comum. Ambos conheciam a assombrosa verdade de que ideias podem ser transformadas em dinheiro pelo poder do propósito definido, mais planos definidos. Se você é dos que acreditam que trabalho árduo e honestidade bastam para trazer riquezas, despreze o pensamento. Não é verdade. Riquezas, quando vêm em grandes quantidades, nunca são o resultado apenas de trabalho árduo. A riqueza vem, se é que vem, em resposta a exigências definidas, baseadas na aplicação de princípios definidos e não por acaso ou sorte. Falando de modo geral, ideia é um impulso de pensamento que impele a ação por um apelo à imaginação. Todos os bons vendedores sabem que ideias podem ser vendidas onde não se pode vender mercadorias. Balconistas comuns não o sabem, por isso é que são comuns. Um editor de livros de baixo preço fez uma descoberta de bastante valor para editores. Descobriu que muita gente compra títulos e não o conteúdo dos livros. Pela simples mudança de título dos livros que não vendiam, as vendas desses livros subiam num pulo de mais de 1 milhão de exemplares. Não se mudava de modo algum o conteúdo do livro. Apenas se arrancava a capa que trazia o título invendável, substituindo-a por uma nova com título de valor para a bilheteria. Por isso, por simples que pareça, era uma ideia, era imaginação. Não há preço padrão para ideias. O criador de ideias faz o próprio preço e, se for esperto, alcança-o. A história de praticamente quase todas as grandes fortunas começa no dia em que um criador de ideias e um vendedor de ideias se reuniram e trabalharam em harmonia. Carnegie cercou-se de homens que sabiam fazer tudo o que ele sabia, homens que criavam ideias, homens que punham ideias em ação e fez-se, assim como a outros, fabulosamente rico. Milhões de pessoas atravessam a vida esperando oportunidades favoráveis. Talvez uma oportunidade favorável possa trazer outra, mas o plano mais seguro é não depender da sorte. Foi uma chance favorável que me deu a maior oportunidade de minha vida. Mas 25 anos de esforço decidido tiveram de ser dedicados àquela oportunidade antes que se tornasse uma realidade. A chance consistiu em minha sorte de conhecer e ganhar a cooperação de Andrew Carnegie. Nessa ocasião, ele plantou-me na mente a ideia de organizar os princípios da realização numa filosofia do sucesso. Milhares de pessoas aproveitaram as descobertas feitas em 25 anos de pesquisa e inúmeras fortunas foram acumuladas com a aplicação da filosofia. O começo foi simples, foi uma ideia que qualquer um podia ter desenvolvido. A oportunidade favorável chegou através de Carnegie. Mas o que dizer da determinação, do propósito definido, do desejo de alcançar o objetivo e do esforço persistente de 25 anos? Não era um desejo comum o que sobreviveu a desapontamentos, desânimos, derrotas temporárias, críticas e o constante lembrete de perda de tempo. Era um desejo ardente, uma obsessão. Quando a ideia foi plantada pela primeira vez em minha mente por Carnegie, ela foi estimulada, cultivada e tentada a permanecer viva. Aos poucos, a ideia se tornou um gigante em termos de poder próprio e me estimulou, cultivou e dirigiu. Ideias são assim.
Primeiro você dá vida, ação e orientação a ideias. Depois, elas tomam o poder nas mãos e varrem toda a oposição. Ideias são forças intangíveis, mas têm mais poder que os cérebros físicos que as originam. Têm o poder de continuar vivendo depois que o cérebro gerador voltou ao pó. Pontos a fixar. Você pode usar a imaginação sintética e a imaginação criadora e, com prática, fazê-las trabalhar irresistivelmente juntas. Imaginação é o ingrediente que falta em muitos fracassos, o catalisador de muitos sucessos. Asa Candler não inventou a fórmula da Coca-Cola, forneceu a imaginação que transformou a fórmula numa fortuna. Dinheiro ilimitado o aguarda se você o deseja em quantias definidas com um propósito definido apoiado pela imaginação. Esse princípio garantiu $1 milhão a um clérigo que apenas o pediu. Muitas fortunas esperam ser feitas com uma simples ideia. Veja como você pode ganhar milhares ou milhões, mesmo sem um plano original, encontrando uma nova combinação. Até o instrumento mais fino necessita do homem que saiba usá-lo.